E agora vamos trazer o nosso pastor Vinícius, que vai trazer a palavra para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, mamãe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que presença de Deus aqui hoje, não? Glória a Deus. Pero antes de começar a predicar, Deus pôs algo em meu coração. Vamos fazer algo diferente hoje. Eu quero clamar. Quando estava preparando essa palavra, quando estava aí, eu preocupado como vai ser, tal e tal, eu orando em casa, Deus disse assim, a mim, o Espírito Santo me disse assim, leva a minha igreja a orar. Leva a minha igreja a se humilhar. Por a experiência que hemos tenido pela madrugada, Deus me levou a isso. Então, esta noite, eu quero clamar, eu quero que tu hoje, Deus está nos pedindo para que nos humilhemos diante dEle. Vamos nos humilhar, vamos ter um momento de adoração ao Senhor, que muitas vezes, irmãos, nós outros vemos aqui e não entregamos nada. Às vezes tu estás aqui e tu não entrega nada. E Deus quer nos levar a este lugar de entrega, onde tu não vai pedir nada. Tu não vai pedir nada. Tu solamente vai reconhecer, mirar para dentro de ti e ver que necessita cambiar. Eu creio que necessita entregar ao Senhor. Reconhecer que tu necessita dele. Então, tu tem que libertar hoje. Tu vai se arrodilhar. Tu queres chorar, chore. Tu queres clamar ao Senhor, vamos clamar. Tu tens que libertar essa noite, em nome de Jesus. Se tu queres vir aqui adelante, não sei, irmãos. Tu tens que libertar hoje, mas tu vai entregar algo ao Senhor hoje. Vamos levar esse lugar de adoração ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, canta lá para Senhor, em nome de Jesus. Aqui, Senhor, nos humilhamos, Senhor, delante de ti, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. E sem ti eu sei que muero. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia em nossas vidas, Padre. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui, Senhor, nos humilhamos. Oh, Espírito Santo. Quero me lleves más adentro. Nunca más. Llévame a un lugar donde somos tú y yo. Disfrutemos el momento. Queremos reconocer, Padre. Queremos reconocer, Senhor. Que sin ti no somos nada, Senhor. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite mi cabeza, hizo un lugar en su mesa, como un padre, y llévame a lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre.
solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Tu amor, y sin ti yo sé que muero. Me muero. Canta la palabra, tu iglesia está aquí. Tu iglesia, Señor, está aquí, Señor. Canta la palabra, la paz. Santo Espíritu, Señor. Donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a Queremos estar neste lugar. Queremos ir neste lugar, Senhor. donde Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor. Oh, Senhor, rechaçamos agora, Senhor. Entregamos, Senhor. Entregamos nossas vidas. Entregamos nosso coração. Entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor. Todo, Senhor. Todo a Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, todo a Ti, Senhor. Espírito Santo, venha, Senhor. Venha libertar em nosso meio. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrar em nossas vidas. Senhor, reconhecemos nossa debilidade, Senhor. Reconhecemos, Senhor. Reconhecemos, Senhor. E canta la barás, durianta la barás, e canta la barás. Oh, Senhor. Espírito Santo, canta lá, venha fluir. Venha fluir. Venha fluir aqui, Senhor. Venha fluir, nosso meio. Venha, Senhor, dê liberdade, igreja, dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade, Espírito. Dê liberdade, Espírito. E canta la barás, durianta la barás. Durianta la barás, e canta la barás. Oh, Senhor, como um vale. E canta la barás. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. E canta la barás, canta la barás. Oh, Senhor. Aqui estamos. Espírito Santo. Obra os corações, Senhor. Obre nossos vidas, Senhor. disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Venga, Senhor. Venga, Senhor. Canta la barás, canta la barás. Canta la barás. Canta la barás. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. E anda la barás. Aqui, Senhor. Sin, Senhor, é o lugar, Senhor. Oh, sin Senhor. ti, ¿qué sería de mí? Sin ti, sin ti, sin ti. ¿Y qué sería de mí? Orienta la barás. Sin ti, sin ti, y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti
Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Toda glória, toda honra pertenece a Ti, Senhor. Toma tu lugar de honra esta noite, Senhor. Toma tu lugar de honra, Senhor. O culto é para Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu estás aqui, Senhor. Entregamos nossas coroas, Senhor. Entregamos, Senhor, tudo a Ti, Senhor. Diante alabarás. Mira, Senhor, mira-nos, Senhor. E canta alabás, diante alabás, e canta alabás. Entregamos a Ti, Senhor. Oh, opera. Ah, Senhor, nada mais importa. Nada mais importa que está em Tu presença. Nada mais importa, Senhor, Tu presença. Nada mais importa, Senhor. Canta alabarás, diante alabás. Aleluia, 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 aleluia. Glória, Senhor. Donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Aleluia. Te amo, mi Certo, aplaude ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Canta alabás. Canta alabás. Aleluia. Amém. Estivemos aqui esta semana, 3 dias, não? Dormindo por la madrugada, orando. E o Senhor nos levou a esse lugar. Nos levou a nós outros a quebrantar nosso coração, sem pedir nada, irmãos. É dias que não vai pedir nada, tu tens somente que entregar teu coração a Ele, reconhecer, mirar para dentro de ti. E o Senhor nos levou a esse lugar. E quando eu estava preparando, eu estava aí, Senhor, que vou levar. E o Senhor me disse: leva a minha igreja a adorar, leva a minha igreja a se humilhar, a reconhecer, em nome de Jesus. Ore, canta alabás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia, irmãos. O livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Amém? Todos encontraram? Diz assim as escrituras: El hombre me trajo de volta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, ao sur del altar. Logo el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, mediu 500 metros y me hizo cruzar el agua, a cual me llegaba a los tobillos. Logo me dio outros 500 metros e me hizo cruzar el agua, que agora me llegava a las rodillas. Me dio outros 500 metros, pero la corrente se havia convertido já em rio que eu não podia cruzar. Havia crescido tanto que solo se podia cruzar a nado. Então me perguntou: ¿Lo has visto, hijo del hombre? Em seguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descenden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan este mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río,
todo ser viviente em ele se mueva, viverá. Haverá peces e abundância, porque a água desse rio transformará a água salada em água dulce, e todo lo que se mueva em suas águas viverá. Amém? Podem sentar-vos. Então, irmãos, como eu disse, essa semana estamos aqui e o Senhor quer isso de nós outros, que entramos em um lugar mais profundo em sua presença. E essa semana, domingo, estivemos em Portugal e eu estive predicando aqui e o Senhor me levou ao texto onde o Senhor encontra com a mulher samaritana. E só Deus pode saciar nossa sede espiritual. Ele nos leva, Ele nos llena por completo. Muitas pessoas estão saciando-se temporariamente em coisas. Estão buscando saciar-se em fontes que não é a fonte de vida que é Jesus. E eu me pergunto essa noite é: que fonte tu tens bebido? De que fonte tu tens bebido, irmão? Tens bebido em fontes fora, tentando saciar-te de algo, ou tu tens realmente bebido da fonte da vida, que é o próprio Jesus? E o Senhor quer nos levar a lugares de sua presença, onde podemos deleitar dele. Deus quer nosso coração e quer nos levar a águas profundas. Amados, tu tens que entender, a presença de Deus não pode ser um lugar que tu frequente, pero necessita ser um ambiente que tu vive. Vou repetir, a presença de Deus não pode ser um lugar onde tu frequente. Tu vem uma vez ou outra, vais em sua presença, pero necessita ser um ambiente onde tu vive. Frequentadores só querem beneficiar-se, pero os que habitam, os habitantes, amam a Deus por lo que Ele é, não por lo que Ele pode oferecer, pode nos dar. Deus te chama para esse ambiente. Deus quer nos levar a esse lugar. Viva em um lugar espiritual que Deus te chamou para estar. Não esteja preocupado em um lugar geográfico que tu estás. Se preocupe em um lugar que Deus te chamou para estar. Quando lemos aqui o texto de Ezequiel 47, vemos aqui esse homem, no, delante de uma visão que Deus o leva. Interessante que muitas pessoas, creio que todos aqui já viram o mar, foram à praia. E quando vamos em la praia, muitas vezes, há pessoas quando vão à praia, por que vamos à praia, irmãos? Por el mar, não é assim? Tu vais à praia pelo mar. Pero há pessoas quando chegam em la praia, não entram no mar. Elas se quedam solamente observando, admirando, e elas não entram no mar. E há pessoas muitas vezes que também entram na igreja, vêm na igreja e também não entram na presença de Deus. Elas chegam e somente estão observando o que está sucedendo. Há muitos que dizem que vão à praia e não entram no mar. Talvez muitos aqui vivem assim. Eu quando me converti, eu quando entrei na igreja, comecei a frequentar na igreja, eu me acordo que eu era assim. Eu observava o que estava ocorrendo, mirava os irmãos aí recebendo, e eu observando. Me gostava a alabança, me gostava a música, pero eu estava só observando. Pois muitas vezes há gente assim, aqui. Deus está movendo, e ela está observando. Ela não entra em mover. Ela não entra. Lhe gustam as músicas, lhe gusta a alabança, se sente bem aqui,
pero não se entrega por inteiro a Deus. Não se entrega a Deus. Pero há pessoas que muitas vezes são instantâneas. Já conheceu gente assim? Que ela se entrega de cabeça. Ela tem um encontro com Deus e ela se entrega por todo. Há pessoas assim, eu conheci gente assim, que se converte, hasta hoje estão no evangelho, pero sua conversão foi impactante. Ela se entregou de todo, pero também há pessoas que não são assim. Há pessoas que levam tempo, elas vão, vêm e não se entregam. Pero Deus está nos chamando para entrar em sua presença, para nunca mais sair desse lugar. Deus está te chamando para viver um nível de profundidade em Ele, onde tu nunca viviste. Então, quando vemos aqui a visão do profeta, que o anjo leva ele diante dessas águas, vemos que ele mira e esse homem o leva diante de um rio. E as águas profundas que o profeta Ezequiel vê é uma representação com um significado espiritual. E na visão, Ezequiel vê a água saindo do templo, começando como um pequeno hilo, e vai crescendo até convertir-se em um grande rio que nadie podia cruzar. E o rio, vemos que esse rio vem pelo deserto e se desemboca, também dito aqui em espanhol, sim? Se desemboca no Mar Morto. Todos aqui sabem que o Mar Morto não há vida, por isso é Mar Morto, por a concentração de sal. Todos os rios, alguns rios desembocam em Mar Morto, e como esse mar não tem saída, todos os rios que se desembocam em Mar Morto, então vai quedando aí esse lugar com hipersalinas, águas hipersalinas. Então, o pastor teve aí, não? A gente está aí, se queda flotando, porque a densidade, porque há muito sal. Interessante que esse lugar não há vida, somente sal. E aqui ele está falando que essa água chega a esse lugar. E onde esse rio passa, essa água passa, traz vida. Esse rio que sai do trono de Deus traz vida. Aquilo que estava morto empieza a reviver outra vez. E aqui o anjo leva esse homem do outro lado do rio, em las orilhas do rio, e ele vê árvores frutales que nunca se marchitam, produzem fruto todo o ano. E esse fruto traz medicina. Essa medicina representa, esse árvore representa a renovação espiritual e a provisão de Deus. Seus frutos e hojas mostram que com Deus sempre há sanidade, alimento e sustento para nossa alma. E essa visão simboliza o poder transformador de Deus. O templo, de onde começa a fluir a água, representa a presença de Deus entre seu povo. E o rio que cresce à medida que flui, mostra como a bendição de Deus é abundante e cresce sem limites. Interessante que esse rio ele aponta também para um futuro do reino de Deus. Quando lemos em Apocalipse, capítulo 22, Deus habla desse rio. Em los cielos há esse rio. E Apocalipse 22 diz assim, 22, 1 e 3, se tem aqui, mais fácil. Diz assim, Apocalipse 22. Logo o ángel me mostrou um rio de água de vida. Claro, isso é no céu, irmãos. Logo o ángel me mostrou um rio de água de vida, claro como el cristal, que saía del trono de Deus e del Cordeiro, e corria por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del rio estava el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, uma por mês,
y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Amém, hasta aí. Então vemos que esse rio vem do trono de Deus. E o rio nos ensina que Deus é a fonte de vida. E quando vemos aqui, vamos levar a palavra de Deus em la visão de las águas profundas, Ezequiel foi levado por um ángel a observar um rio que flui do templo. E aí esse homem chega delante desse rio, e um ángel mide 500 metros. E aí esse homem ele entra em esse rio. E quando ele entra, a Bíblia diz que dá em seus tobillos. Pero hermanos, aqui a palavra habla de las articulações estruturais do corpo, de nosso corpo. Interessante que as articulações mais importantes de nosso corpo são estas: os tobillos, las rodillas e la cintura, o lomo. E vemos que interessante que são articulações estruturais que nos mantêm de pé. Sem elas não conseguimos andar nem estar de pé. Para estar de pé, elas necessitam estar saudáveis, sanas, em bom estado. Então, minha estrutura me hace avançar para esse rio. E minha entrega me hace se aprofundar em esse rio. Interessante que na vida de Jesus, quando Jesus estava aqui em la terra, havia 4 tipos de pessoas que lhe seguiam. 4 tipos. Eu posso considerar 4 níveis de pessoas. Primeiro era a multitud. A multitud estava aí mirando, vendo o que passava, se deslumbrava dos milagros, queria às vezes correr algo. A multitud só estava observando. E havia outra classe de pessoas, os seguidores, aqueles que já estavam seguindo a Jesus, pero eles não tinham compromisso, estavam aí, se era falta volver a sua casa, eles volviam, os seguidores. E havia outra classe que eram os discípulos, aqueles mais chegados, aqueles mais cercanos. Jesus andou com estes, Jesus andava todos os dias com os 12 apóstolos, são os discípulos. E há uma outra classe de pessoas, os amigos, que era só para intimidar. Então, Deus quer nos levar a este lugar. Não sei, irmãos, que nível que tu estás, ou que nível que tu queres chegar. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero estar no lugar de intimidar com Ele. Eu quero esse lugar de intimidar na presença de Deus. Então, quando ele chega a esse lugar, ele mide 500 metros. E agora as águas lhe dão em los tobillos. Tobillos aqui habla de decisão. De decisão. De pisar. Tobillos habla disso. Se teu tobilho não está bem, tu não pode caminhar. Tu tens que tomar decisões hoje. Há pessoas que têm que tomar decisões para entrar nesse lugar. Às vezes tu estás contento ou está contento superficialmente. Às vezes tu já entrou nesse lugar, mas a água está nos tobilhos. Superficial. E Deus quer nos levar a um lugar mais hondo. Tobillos habla do primeiro nível. O que hace de tomar as decisões, muitas vezes, de entrar em esse lugar, ou sentir se quer ou não, é quando tu realmente põe o pé em água. Tu tens que decidir pôr o pé em água. Há pessoas que não decidem nem entrar em rio de Deus. Vêm e não tomam a decisão. Então, tobilho habla de decisão. De pisar, dar o primeiro passo, de entrar em esse rio. Interessante, irmãos, que tu tens que avançar. O rio não vem hacia ti. Tu tens que ir ao rio. Tu tens que entrar.
tu tens que entrar. Tu desafio hoje aqui, em esta noite, é de entrar na presença de Deus e poner os pés aí. Esse é o teu desafio hoje, esta noite. Porque às vezes vamos na igreja, vamos dar o exemplo de la playa outra vez, solamente contemplamos. Solamente contemplamos. Só observamos. Pero aquele que queda contemplando, irmãos, o que Deus hace, também contemplará aquilo que Deus poderia ser. Não contemplará aquilo que Deus poderia ser. Interessante que Deus também, uma vez escutei isso, que Deus não te sacará, não vai sacar esse lugar de observação. Muitos num dia estarão observando também a igreja subir. Se tu estás solamente observando, um dia Deus não te quitará esse privilégio de observar. Tu continuará observando, pero a igreja subir. Tu necessita, irmãos, entrar em esse nível. Dar um primeiro passo. Querer entrar em esse lugar de profundidade. Pastor, mas há anos que estou aí com Jesus. Pero toma a decisão, irmão, hoje. De sair dessa superficialidade que tu estás vivendo. E ir mais da presença de Deus. Deus está te dizendo, será que não tenho... Às vezes tu está dizendo assim, será que não chego em momento? E às vezes tu chega assim, tu para de viver muitas vezes o que Deus queria fazer contigo. Muitas vezes, irmãos, tu não entra por medo ou porque não quer entrar. Se tu não decide, irmão, tu vai viver em la superficialidade. Um dia tu estás aqui, amanhã tu não estás aqui mais. Aí tu estás entra, sai. Entra, sai. Vem na semana, passa 2 meses sem aparecer, depois aparece e está nesta. E a água nos tobilhos. E aí muitas vezes em lugar... Quando tu estás nesse lugar, tu estás mirando outros a entrar em lugares mais profundos. Tu estás mirando outros a entrar em lugares mais profundos. E aí o ángel mide mais 500 metros. E agora as águas se dão aonde? Em las rodilhas. E rodilhas, águas nas rodilhas, hablam de continuar e não parar. Habla de estabilidade espiritual. Uma vida de oração. Uma vida onde tu estás agora, empieza a ter mais estabilidade na presença de Deus. Agora, tu passa a ter tus próprias experiências. Antes tu estava na superficialidade. Mirava os outros, tendo a experiência. Agora tu empieza a ter experiências próprias com Deus. Então, se águas da rodilha, irmãos, habla sobre estabilidade. Em la presença de Deus. Habla desse lugar. Tu passa a ter tus próprias experiências, não somente mirar os outros. E tu decide caminhar. Tu decide continuar caminhando. É este lugar. E logo o ángel mide mais 500 metros. Agora a água está onde? Em la cintura. Interessante que a cintura é uma articulação de estrutura mais importante de nosso corpo. Porque se hago dano em minha cintura, eu posso danhar a vértebra e te pode paralisar pelo resto da tua vida. Então, a cintura é uma das articulações mais importantes do nosso corpo. Dependendo disso, podemos nos paralisar. E a cintura está vinculada à estrutura vertebral. Interessante que essa estrutura, essa articulação que me hace os movimentos. Se tu estás indo para cá, tu vai para o outro lado, tu gira, não? Tu se movimenta, essa articulação. Então, a cintura é esse lugar. Então, a cintura habla de quê? De direção. Esse lugar onde essa água, quando tu entra nesse nível desse rio, tu estás agora sendo o quê?
direcionado. Às vezes tu está dizendo assim, pastor, mas como? Como é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar. Irmãos, quando mais fundo tu entra nesse nível, mais direção Deus vai te dando. Mais propósito tu vai encontrando em tua vida. Tu vai sendo direcionado por Deus. Deus te dará a direção onde tu necessita chegar. Que a direção está em no profundo, irmão. Quanto mais nos aprofundamos na presença de Deus, mais o Senhor vai nos dando direção. Às vezes a gente que tenta ser feliz com relacionamentos. Às vezes tu já está tentando em outras coisas. Pero entre em esse lugar. Às vezes tu tenta em um relacionamento, fracassa. Tu faz uma coisa, abre tua empresa, tu faz várias coisas, tomando tuas próprias decisões. Pero tu não sabe muitas vezes o que fazer. Pero é esse lugar que Deus te dará direções. Te direcionará a tomar as decisões corretas. Então, quando me aprofundo, eu começo a entender as revelações que Deus tem para mim. Outro dia a pastora predicou sobre oração. Em esse lugar de profundidade, que Deus começa a revelar seus segredos. Pero para entrar nesse nível de la cintura, tu tens que passar antes da rodilha. A oração te levará a esse lugar. Tempo de intimidade com Deus te levará a esse lugar de profundidade. Interessante que quando tu estás em las águas da cintura, tu já está onde? Tu já está envolvido. Tu já está a hora em um lugar. Tu já não és mais um espectador. Nesse lugar tu já está, muitas vezes já trabalhando na igreja, já está envolvido em sua presença, tu já está, já não é como, não, tu já está fazendo coisas para Deus, é esse lugar. Pero Deus quer nos levar a um lugar mais profundo. O Senhor quer nos levar ao último nível, que é as águas profundas. Aonde esse lugar, tus articulações não fazem falta mais. Não depende mais. Agora tu tens que ir a nado. Agora é um lugar onde essas águas te levarão a lugares mais profundos. Agora não será mais tu que guiará. Agora o próprio Deus guiará. Interessante que em águas profundas, quando nos submergimos em águas profundas, queria que já tiveram experiências assim, em la piscina, um rio, no mar. Interessante que quando nos submergimos, se uma pessoa está falando contigo e tu submerge, está bem dito? Tu já não escuta mais a voz, não? Dessa pessoa. Porque a pressão da água tapa, não? Tu já não consigo escutar. Às vezes Deus tem que nos levar a este lugar de profundidade. Interessante quando tu estás aí, quando você entra em um mar, em um rio, tu começa a escutar o quê? O natural que está aí. Quando entramos em esse lugar de profundidade, entramos no sobrenatural de Deus. Onde já não escutaremos vozes externas. Onde estaremos agora escutando o que Deus quer nos falar. Chegaremos a um nível onde Deus nos guiará. Já não hace falta mais tu ser guiado por vozes externas. Deus agora te conduzirá. Deus quer nos levar a esse lugar mais profundo, irmãos. Onde o Senhor nos guiará. Já o rio já te leva. Já a correnteza já te leva. Já não é mais, porque antes, em lago la cintura, aún todavia, tu poderia volver. Tu estás tendo controle. Tu pode andar, tu pode volver hacia atrás, pero quando tu estás já em la profundidade, el agua te leva. E esse rio começa a transformar nossas vidas. Nos leva a lugares mais profundos em sua presença. Deus começa agora a ser algo que tu nunca viveu antes.
começa a fluir dentro de nós outros. A Bíblia diz, Jesus disse em Juan 7, que nós outros fluiriam águas vivas de nós outros. E é este lugar que Deus quer nos levar. Então, irmãos, essa noite eu quero orar por ti. Talvez tu está no primeiro nível, ou todavia nem tomou a decisão, todavia, de entrar na presença de Deus. Pero Deus quer que tu tome uma decisão hoje, para que tu possa entrar em esse lugar. Talvez tu estás já em outro nível, pero Deus tem mais para nós outros. Deus quer nos levar a lugares mais profundos, irmãos. Onde tu passa a hora de escutar a voz dele, ser guiados diretamente dele. Em nome de Jesus, que tu tenha esse desejo de entrar em sua presença, de estar em esse lugar. Vamos pôr sobre os nossos pés. Vamos sair dessa superficialidade, irmãos. Que tu tenha esse desejo de entrar nesse lugar. Que tu realmente deseje de estar, conhecer mais a Deus. E às vezes tu estás aí, todavia, escutando vozes, escutando outras pessoas. E Deus quer nos levar, porque aí fora há muitas vozes. E está mesclado com a voz de Deus. Mas quando entramos no lugar profundo, só escutamos a voz de Deus. Só sua direção, Ele só Ele nos guia. E eu quero invitar-te a estar em esse lugar. Talvez tu reconheça que tu necessita realmente entrar em outro nível. E hoje tu vai aqui, diante do altar, se entregar ao Senhor. Tu vai dizer, Senhor, eu estou nesse nível. Pero hoje eu quero entregar-me todo. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não sei como será, Senhor, pero Tu sabes o que é melhor para mim. Pero eu quero entrar em esse lugar. Talvez toda a tua vida, está em esse lugar. Pero hoje tu queres tomar uma decisão de entrar em águas mais profundas. Em lugar de oração, em lugar de intimidade com o Senhor. Eu não sei quem tu eres, talvez tu és uma multitud, talvez tu és um seguidor, um discípulo já, pero Deus quer te chamar a um lugar de amistade, que tu seja amigo de Deus, onde tu estarás em intimidade com Ele.